Tá? No mês seguinte, ela vai pegar e vai receber a conta do mês essa e um outro boleto dizendo o seguinte, naquela casa do seu José Stedinei. O seu José Stedinei você está devendo tanto do mês passado. Então as pessoas podem equivocadamente estar imaginando que estão recebendo duas contas. Na verdade, elas têm que dar uma lida na conta que vai estar escrito assim, aviso de débito. Não sei se foi o caso da senhora, mas é porque... Sem aviso de débito? Não, esse aqui são duas contas. A primeira conta dela, ela leu, tá aqui, ó, ficou com 33 metros cúbicos. A primeira conta dela veio taxa mínima, essa de 11,80. Nessa primeira conta aqui, não foi cobrado o consumo do hidrômetro. Nessa primeira conta. Agora, nessa conta dela, agora veio dia 17/7, tinha 30, estava marcando 33 no relógio. Dia 10/8, está marcando 88. Então, ela consumiu 55 metros cúbicos. Aí ela pagou R$ 168,70. O que vai acontecer? O que ela pode fazer? Como é na rede Semate, gente. Pelo amor de Deus. Ela pode chegar e falar o seguinte, acompanhar o consumo dela diariamente e ver se tem um disparelho. O que aconteceu foi o seguinte, ela recebia essa conta de 11,80 que não foi cobrada em cima do consumo. Foi cobrada taxa mínima. E essa conta aqui foi com hidrômetro. Mas sabe o que está acontecendo, André? Eu não sei se você vai falar isso, até porque vocês são experientes nessa área. O segurança não está mentindo, não? Será que não? Eu só não trouxe a conta da água que eu pagava no Paraná, que eu acho que vocês estão tirando errado do hidrômetro lá, o número. Lá está 11 mil e pouco. Ele está provando o estudo a respeito Lá com a água que eu consumo, ou preta, eu já consumi. Isso aqui então provoca problema na água, ou seja, ele pode contaminar a água. Pode fazer. Nós podemos aceitar. Agora tem estudo técnico, eu mandei para o promotor de Vera, que lá teve uma lei municipal. Mas o que o Anil tinha falado, tinha comentado aqui, o Anil concordou, né, meu? Antes de mandar essas contas, sabe o que? Não, vai ser para taxa mínima. Não, isso não é. Está falando dessas doenças que está... Então, mas isso... Não, o hidrômetro, olha só. Não, também não pode. Eu vou fazer uma pergunta, não vou surpreender. A população, quando não paga os comandos, tem vazamento, não paga taxa. Isso é o meu. O delegado fazendo várias quedas com as clientes na semana para arrumar. Entendeu? Isso aí toda hora, minuto a minuto, final do mês é mais 20 metros. Então nós vamos discutir um negócio, nós podemos conversar, podemos resolver isso. Mas o hidrômetro vai ser instalado aqui 100%, porque está no edital. É compromisso nosso com o sistema em todo o Brasil. O que você tem que fazer aí é tirar essa carga aí em cima da principalmente da casa política, na sociedade. Eu sou disposição, André, vai aqui a hora que vocês quiserem, não vai com você. É a quarta conversa que a gente tem. É o André que veio uma vez aqui, aí a outra vez foi lá na promotora. Vereador, daqui a um ano, nós vamos estar conversando e é julgado que nós estamos não, resolvido. Então, o único problema que está tendo é esse falta de água que está tendo aí, está certo? Eu já falei para ela, não propôs. Escuta aqui, eu vou fazer o carro. eu posso comprar um hidrômetro sem ser dessa marca que vocês estão falando. E põe na frente de vocês. Depois eu tenho a média de consumo por mês. Eu vou fazer isso. E eu tenho tudo, posso mandar para você. Deixa eu só explicar uma coisa para o E senhor. vou mandar para você. Em Poconé, teve o mesmo problema. Aliás, a demanda, Que a circulação não atinge que as pessoas acreditaram que o relógio estava não há ali. economia, não há racionalidade. Não é economia, O Poconé racionalidade. estava Aí vai embora. assim. Nós pegamos, mandamos, até que um vereador de Poconé pediu para que fossem coletados 10 hidrômetros aleatórios. Eu fui lá, selecionando os 10 hidrômetros, inclusive até da casa do próprio vereador. O que aconteceu? Como lá mandou o provimento, quando retornou, ficou constatado que eles estavam morrendo até a menor nesse caso. Tinha hidrômetro que estava indo 30% a menos. Porque quando ele está novo, ele vai estar em engrenagem, tá? Então Quem vai ficar responsável por esses drones que estão pondo para o lado de fora do quintal? A empresa? Isso já foi Você sabe por quê? Você sabe por quê de colocar o hidrômetro para fora? Porque eu chego na sua casa e está fechado o hidrômetro. Como é que eu vou fazer a leitura do hidrômetro? Tá, se quebrar o hidrômetro, por conta de vocês. Agora presta atenção. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se o hidrômetro não está quebrado,
Mas vamos supor que o usuário pegou e colocou um arame lá no hidrômetro porque ele para de girar. Quem é o responsável? Você está querendo questionar o morador da casa, mas do muro para fora, não pertence ao morador, ele tem responsabilidade. Eu estou questionando o seguinte, se no caso da violação que você quer dizer, da danificação do hidrômetro, foi uma danificação que é benefício do usuário. E aí, o que o senhor acha disso? Tá. Vamos supor que ele pegou, só que do portão para fora, meu filho. Vamos supor que ele pegou, tirou. Isso aí jamais vai acontecer. Como é que vai? Vai ter que quebrar lá o vidrinho. Ele vai quebrar o vidro. Vai quebrar o vidro. Não é vidro, não é plástico. É um plástico, será que É, né? É um plástico, O cara fez com agulha ali. Ele pegou no prato, sem uma agulha. Travou? Travou? Dia 6. Essas pessoas. Então, mas é isso aí, a casa com o responsável tem que fazer isso. Já fica garantido que vai o mínimo para eles e eles não precisam voltar lá mais para plantar. Não precisa voltar lá mais. É, 11,80 para todo mundo. 15, Não, se ponhar, eu não tô nem aí. Todo mundo que tem uma ligação domiciliar. Eu faço um BO contra ele, Sem drone. Comercial sem drone. comercial, duas ligações. Não vai mais ter esse negócio das duas tomadas. Foi. Todo mundo vai ser uma tomada. A não ser quando você tem, nesse caso aí, de uma kitnet que tem 5. Tá? Aí a taxa mínima Fala da então. kitnet, nesse caso, não é 11,80. É 5 vezes 11,80. certo, quando eu para cada ligação. Aí num terreno que tiver duas casas, Tem duas taxas. antes de mandar essa Até instalar conta. o drone. Não, até instalar o drone. Então, antes de instalar o drone, ninguém vai voltar lá mais. Não, ninguém vai botar mais. Antes de mandar essa conta aí, ó, até fazer a marca podia lavar uma ata, não sei se você vai concordar com isso. Antes de mandar essas contas aí absurdas para as casas das pessoas, tem um casal ali, se você for lá daí, você vai xingar o prédio, xingar todo mundo que é responsável do escritório. Eu vou te levar o senhor na minha casa. Se levar você na casa do seu Cristóbal Gasco, só ele e a mulher moram em casa. Veio 440 reais da conta. 2 vezes foram lá trocar. Só que isso aí daí, aí eu falava, mas tem registro? Mas não tem também mesmo. Então, sabe o que eu falei? Pera. Mas depende de hora, tudo bem, né? Tá aí, talvez não tenha experiência, mas separa essas contas. Fala, vamos separar essas contas. Só vou mandar depois vai tiver certeza. Porque talvez são, vamos dizer, 10 contas de 400 reais. É outra ilusão que tem negócio de piscina. Piscina não gasta água. Tá no trabalho. A circulação do gás. Não tem. Tem a reposição, né? O pai acabou de falar pra mim lá na tua casa. É assim, Não gasta, né? gás só a reposição. Sabe o que 3, é? 4 anos com a mesma O senhor não é água. vereador aqui, não é prefeito aqui, senão o senhor ia saber. Mas eu Ia chegar. Não é popular eu pergunta de sei futebol. o que é isso. Olha, eu trabalhei Ele com fez, mais não, o cara lá fez, levantou R$1.200 de água, veio com raiva. Eu Chamou ele, foi. gravado, legal. Ah, vou parar essa posta aqui. Botando hidrômetro pra isso. Aí deu, Eu tenho 34 anos de saneamento. Eu me formei, entrei para saneamento. de água. Eu fui engenheiro, fui diretor técnico, presidente, diretor, né? Então, eu sei desse problema que estão enfrentando. Só que vocês têm que ter um pouco mais de paciência. Nós vamos resolver. Nós vamos resolver os problemas. Pode escrever, daqui um ano, meio de um ano, nós vamos estar tranquilos. Se voltar, as pessoas vão se adequar ao momento do hidrômetro. Entendeu? Vai tirar vazamento, vai tirar alguma coisa, vai deixar de ficar molhando na rua, porque a pessoa tem o negócio de pegar uma mangueira e empurrando as folhas, negócio com água. Quer dizer, vai estar pagando essa água. Né? Então, é problema de Água não vai. Logo, o negócio entra no jeito. Mas tem alguma possibilidade de reduzir o valor dessa litragem? É 1,18, né? Não, é 11,8. Não, um e dos outros, 1.000 litros. Não, 1,18 não. Veja bem, agora deixa eu explicar isso aí. Olha só. Quando nós entramos na licitação, você sabe que houve uma outra empresa entrar na justiça, estão por dentro disso. Nossa taxa era 1,18, tá? Porque o máximo que nós podíamos entrar é 1,20. Nós entramos 1,18, tá? Como ele foi para a justiça, perdeu nas 3 instâncias. Ele não tinha como, ele não tinha capacidade técnica. Podia ter recursos, mas não tinha capacidade técnica, tá? Em 2006 nós apresentamos a nossa proposta. Em 2010. Eu mantive a mesma tarifa e estou mantendo. Se eu fosse outro, cara, não conhecesse isso aqui, eu tinha metido a tarifa real. Se iria para 1,30, alguma coisa assim. Entendeu? Não, eu mantive, ainda falei para o prefeito, eu vou manter porque eu sei que não é o começo. No início do negócio pega fogo mesmo. Então pretende subir futuramente. Futuramente vai subir, claro, mas uma vez Então por acaba ano. de matar logo. Não, mas... Então acaba de matar logo a população, ué. Lá em casa tem 3 meses a conta lá em casa, você sabe, né? Foi rodando, depois mandou a conta. Nós discutimos, voltou Eu lá. vou perguntar para você. Você compra arroz hoje, vai comprar daqui? Não, tudo bem, não estou discutindo isso aí. Eu quero pagar pelo que eu gastei, pronto. Eu compro tudo. Só que- Aí, Não, o meu caso eu resolvi.
Eu quero ver daqui pra frente agora. Eu tô falando que ele tá falando assim, a concessão faz aniversário, né? Já fez 4 anos. Não, a proposta, a concessão tem 3 meses. Todo aniversário, né, é pleiteado um reajuste junto ao poder concedente que é a prefeitura, porque a gente também sofre reajuste à energia. Com respeito àquele consumidor que ainda não tem um relógio, que ela tem que sair da sua residência, do seu comércio, ir lá no escritório para pedir fazer uma fatura. Aí chega daqui 30 dias, tem que voltar lá de novo. Isso aí está causando um transtorno muito grande. Agora, com vocês fazendo essa taxa, trazendo a taxa mínima, não é necessário que o consumidor vá lá no escritório, porque você sabe disso, está causando, tem fila lá. Tem fila. Chega lá, tem 30, 40 pessoas, você tem que esperar para ser atendido. Isso aí, Só tem problema, tem que salientar. Se a gente instalou um hidrômetro na casa de uma pessoa que pagava R$12, certo? E agora, como a gente vai fazer a leitura e a impressão simultânea, eu vou entregar uma conta para uma pessoa na hora, caso ela não concorde, aí ela vai ter que procurar o... Não, tudo bem, aí tudo bem. Eu concordo que ela tem que correr atrás dos seus direitos. Uma vez que ela se sente que está sendo lesada, ela tem que correr atrás. É o caso da rede Semac. Se você acha que não conseguiu aquela energia, você vai lá conferir no relógio, você confere lá. Realmente está certo ou está errado. Vai procurar onde E agora o que isso aí acontece? é natural. Como a última leitura, por exemplo, hoje o leiturista vai lá e lê, certo? E aí a gente manda, processa as contas e depois entrega. Demora aí mais ou menos em torno de 7 a 10 dias. Aquela leitura que está lá como última leitura foi a leitura do dia que ele fez. Então hoje, se você for conferir no seu relógio, já se passaram alguns dias. No caso da leitura e da impressão simultânea, isso não acontece mais. Eu vou lá na sua casa, vou fazer a leitura e entrego na hora. Tá, mas se não tiver, no caso do Ligone, ele não está lá. Aí ele vai pegar debaixo da porta, ele vai já vai na hora, vai no relógio. Na hora ele vai poder olhar no relógio. Então, quer dizer, isso daí é benefício para a própria população e eu acho que passa a lisura, porque o cara vai poder olhar lá e, pô, não é ninguém que a conta levou para algum lugar ou que... Eu acho que o que está faltando, que nem foi dito aqui, falta de gerenciamento. Lá no escritório tem que esclarecer melhor ao consumidor e não deixar ele ficar retornando lá para resolver o mesmo problema mês a mês. Cada mês ele tem que estar voltando lá para fazer. Agora o compromisso que vocês assumiram aqui, perante a imprensa, perante as autoridades, eu falei para vocês, como o mês passado minha conta não tem hidrômetro, ela veio lá tipo R$300. Aí eu fui lá, aí o Kleber me lança a conta da taxa mínima, que foi feito no TAP, certo? Aí no mês que vem vem R$300 de novo. Eu falei, Kleber, não tem jeito de você no próprio sistema, como o cara voltou o mês passado, ele tirou lá a conta mínima de R$11,80 ou R$15,50. R$15. Não dá para tirar e mandar, não manda essa conta pro cara e fala assim, vamos deixar essas contas para nós dar uma... Pode até ser que eu gastei R$300. Mas fala, vamos dar uma olhada direito aqui antes de mandar, porque o que está acontecendo? Muitos estão elogiando, mas ali 40% da população estão recebendo essas contas assim. Aí em cima de vereador, em cima do prefeito, em cima de vocês, em cima de todo mundo. Aí não tem quem aguenta, sabe? Assim dá até desespero. Aí vem a falta de água também, piorou. Então assim, o que a gente queria falar para vocês, né, Milton, antes de mandar essa conta, faz esse gerenciamento lá dentro. É o quê? 600 contas dando esse problema? Essas contas, nesse caso segundo, se você não tem relógio, olha só, tem dois casos aí. Se você não tem relógio, receber uma conta de R$300. Agora você não vai receber mais. Tá? Se você não tem relógio, na sua casa vai vir mínimo. Contrariando, assim, a gente poderia até cobrar mais, segundo o TAC que foi assinado.